Boa tarde a todos, como vai? Mais uma semana, iniciando. Informações sobre o curso de desenvolvimento mediúnico e mediunidade. É um curso que a gente tem aqui no consultório, todo sábado, das 2 da tarde até 1 da tarde, a primeira turma. A segunda turma é uma turma avançada. Já é o curso avançado para quem vai ser apômetra, trabalhar com apometria, tá bom? O que o curso de desenvolvimento mediúnico traz? Quais as informações que são tratadas no curso? Porque é teoria e prática, constante, todos os dias, tá? Você vai aprender a ser um médium independente, você vai saber quem é seu mentor, seu guia, que fica com você sempre, que você pode estar convidando ele para te ajudar em algumas situações. Para quem é terapeuta holístico, você vai entender quem é o guia responsável por cada área da terapia que você trabalha. Nós adquirimos o conhecimento físico, eles têm um conhecimento no astral, eles podem nos auxiliar muito, 24 horas por dia, bom? Quando você está no grupo mediúnico, igual a gente tem esse grupo, todo sábado, cada vez que você está mais presente na sala, na aula, mais seu guia e seu mentor vai se afinizando com você, você vai ter uma percepção do qual é a sua mediunidade, qual a percepção que você tem, porque às vezes você fala, eu tenho tal mediunidade, mas será que tem mesmo? Então é bom adquirir esse conhecimento. Nossos professores, eles já estão mais de 10 anos, trabalhando nessa área mediúnica, trabalhando na apometria, trazendo novas técnicas. Nós estudamos constantes, todo dia a gente está estudando o que é a mediunidade hoje em dia, como as pessoas estão divulgando, para a gente ver se realmente é verdade. Então fazemos testes no nosso dia a dia também, para avaliar se aquilo é verdade ou não. Então temos como provar muito dessas informações que trazemos. Então vivenciamos essas informações antes de passar para qualquer pessoa. Esse curso de desenvolvimento mediúnico é para turmas iniciantes, pessoas que querem saber um pouco mais sobre a sua mediunidade e pessoas que já têm mediunidade, mas está em total desequilíbrio. Então a gente vai estar informando para vocês. Bom, vamos lá. O que tem nesse curso? Vamos falar sobre mediunidade natural e mediunidade de aprendizagem. Tem mediunidades de aprendizagem hoje em dia que são forçadas. É aquela pessoa que aprendeu em algum local, mas forçou uma mediunidade de uma forma desequilibrada. Então acabou tendo diversos problemas psicológicos, emocionais, porque você fica captando coisas que não são suas no seu dia a dia, tá bom? Captação de sensação de mal-estar físico indefinido. Nós temos essa captação. Você frequenta um ambiente, uma casa, um local espiritual, um espaço, às vezes está na rua e alguém muito sobrecarregado energeticamente passou perto de você, você puxou, você é uma esponja. Então você vai sentir diversos mal-estar. Só que você tem que ver se é um mal-estar físico seu corpo mesmo, ou externo, algo de outras pessoas, tá bom? Tem que ser comparado isso. Captação de mal-estar físico mutável. Então vamos mostrar para você o que é essa mal-estar mutável. Uma hora você está bem, de repente você está diferente. Isso é constante, tá? Essa questão do mal-estar é interessante, o físico indefinido e o mutável. Nós que somos terapeutas, temos essa captação com mais frequência. Nosso cliente chega, durante a conversa a gente já está analisando o que vem acompanhando essa pessoa. Se tem alguma energia externa, se a pessoa passou uma semana muito estressada, a pessoa está sobrecarregada a aura dela, os chakras estão invertidos por algum motivo externo, não tanto da pessoa. Então a gente vai analisando ali a pessoa conversando. E seu mentor do Reiki, seu guia responsável pela terapia que você trabalha, que você atende, massagem, shiatsu, acupuntura, Reiki, cromoterapia, cristaloterapia, quais as mais? Acupuntura, yoga, terapia tântrica,
Temos sim. Na massagem tântrica tem um responsável pela hierarquia espiritual que ele trabalha constante com os terapeutas tântricos. Alguns terapeutas conseguem entrar em sintonia com eles. Outros já entram em sintonia com outra egrégora, outra energia. Então durante o curso a gente vai adaptando e ensinando a pessoa como lidar com isso, para não ficar com aquelas mazelas do seu cliente, né? Porque às vezes você trata o outro e as dores ficam para você. Isso é errado. Não pode, tá? Porque senão você não é um terapeuta. O terapeuta ajuda o próximo a identificar suas próprias energias densas e ali a espiritualidade encaminha. Todo dia, 24 horas por dia, somos pessoas espirituais. Somos energéticos, somos espiritualistas. Você não precisa estar focada numa religião. Por isso que no curso também vamos mostrar isso. Tem diversas pessoas, diversas religiões que frequentam o curso, aprendem para trabalhar isso no seu dia a dia, de uma forma muito mais independente, não dependente, tá? Porque hoje em dia a espiritualidade está muito focada nisso. Fulano de tal é famoso, vou lá, quero aprender com ele que ele é médium, que ele é o top do momento. Ok, aprendeu. Mas e aí, se essa pessoa falecer, você vai aprender, vai continuar como? Então, às vezes, a gente tem que mostrar isso também no curso de desenvolvimento mediúnico. O novo foco da mediunidade hoje é o espiritualista, o universalismo crístico, a apometria, que é uma mediunidade também, que você pode estar trabalhando ela no seu dia a dia, com você, com seus familiares, às vezes com o seu cliente. O reiki apométrico, usamos diversas técnicas também, para ajudar o nosso cliente a identificar os pontos dele, tá? Vamos lá, mediunidade e a reforma íntima das pessoas, índigos, cristal, diamante, entre outras coisas. Por que na mediunidade a reforma íntima é importante para você? É um detalhe importante hoje para ser tratado, trazido à tona, trazido para a realidade das pessoas. Você que é médium, você que tem uma certa mediunidade já desenvolvida ou aguçada, se você tiver essa reforma íntima, que é o autoconhecimento, você vai saber o que é seu e o que é do outro. Saber diferenciar energias densas que vêm para se agregar a você, que pode ser um obsessor vivo ou desencarnado. Então você vai entender os dois contextos também. Tem momentos que às vezes uma pessoa viva pode jogar uma informação para você, você pega e agrega a você, quando você não tem essa reforma íntima. A espiritualidade, a mediunidade, ela traz essa reforma íntima, ela traz essa consciência para você. Durante o tempo você vai se conhecendo, você vai falar assim, nossa, eu recebi essa informação e agregava como minha, fazia parte de mim, hoje não faz parte. Então por que não faz parte mais? Você teve a reforma íntima, você se conheceu, você sabe onde estão te acessando, os pontos que estão te acessando, na sua própria percepção, na sua própria mediunidade. Nós temos 6 tipos, vamos dizer assim. Hoje a gente tem mais sentidos, né? A gente tem uma percepção pelos sentidos: olfato, paladar. Aqui eu tenho uma descrição: visão, audição, olfato, paladar, tato, tá? Temos o sexto sentido também para pessoas que já estão com a mediunidade um pouco mais equilibrada e ajustada, tá? E um detalhe também que vamos ensinar nesse curso, a gente sempre traz essa informação: a mediunidade e suas crises. Quantas pessoas hoje, principalmente crianças, estão nascendo com uma mediunidade muito aguçada, os pais não estão sabendo lidar. Aí acabam levando um psicólogo, o psicólogo fala que tem déficit de atenção, tem isso, tem aquilo. São várias terminologias usadas para falar que a criança tem um problema. Aí enche a pessoa de medicamentos agressivos à própria pessoa, tá? Porque o medicamento, ele agride nossa aura, agride totalmente nossos chakras e inverte eles. Além disso, alguns medicamentos são tão agressivos que ele forma buracos na aura, buracos no corpo búdico, no corpo astral, no duplo etérico, que são as nossas camadas de filtro, entre outras partes do nosso corpo que também acabam agregando-se esses medicamentos intensos, tá bom?
Porque o medicamento também tem sua polaridade energética. Tem o medicamento natural, tem uma polaridade energética positiva, e o medicamento industrializado. Então ele foi manipulado de uma forma negativa com um foco de quê? Ganhos financeiros. Então o medicamento industrializado, alguns têm um grande porém. Os criadores deles focaram em, às vezes, não trazer a cura para o próximo, mas ser algo paliativo, fazer com que a pessoa seja dependente daquele medicamento. Os medicamentos hoje usados para agredir as crianças com médiums, que já têm um dom espiritual, que nasceram com esse propósito, e os adultos também que acabam consumindo isso para se manter calmo, para conseguir dormir, tem síndrome do pânico, depressão, uma síndrome que deixa a pessoa agitada, de repente dá uma tristeza, uma alegria. São medicamentos que sempre mantêm você nesse estado, tá? Não vou falar de outros usos medicinais que no meu estudo eu não concordo, então não vou falar sobre eles para não causar algumas discordâncias, tá bom? Mas o nosso curso é focado de uma forma muito natural. Você vai aprender o que é mediunidade, ter seu guia e seu mentor sempre com você. Você não vai precisar ficar acendendo vela para ele, usar colares focado no seu orixá, no seu guia. Você não vai ter esses poréns, esses detalhes. Vai ser uma forma muito mais natural, e seu guia só vai querer mesmo que você esteja com o coração muito puro, muito iluminado, para tratar o outro com o seu melhor, tá? Ele usa muito o nosso ectoplasma para ajudar o próximo. Vamos falar também sobre as mudanças durante a mediunidade, aprendizagem constante e como fazer um autoexame na personalidade durante esse autoconhecimento que o desenvolvimento mediúnico traz para vocês. O curso, quando ele fala das mudanças durante a mediunidade, quando você vai se afinizando com a sua espiritualidade, seus dons, seus chakras, seus nadis, seus meridianos, sua aura, seus corpos astrais e sutis vão mudando. Porque o conhecimento vai te trazer consciência de quem você é. Qual o seu potencial positivo e qual o seu potencial também autodestrutivo, que é o potencial negativo. Então você vai saber equilibrar eles para o negativo não mais prejudicar você. Tá? Vamos lá. Como fazer o autoexame da personalidade? Padrões de crença, suas sintonias, frequências e vibrações. Esse padrão de crença não é crença religiosa, tá? É uma crença de ideal, uma crença de conhecimento sobre algo ou sobre algum porém da sua vida, alguns contextos de conhecimento agregados de família, crenças passadas do seu pai, da sua mãe, que você não pode, você não tem essa mediunidade, que isso daí está errado. Às vezes você é um médium que vê as coisas. Você chega com seu pai, sua família e fala assim, pai, eu estou vendo tal situação. O pai vai se arrepiar, né? Mas não vai admitir que você é médium. Vai falar assim, para com essas coisas, vai para a igreja, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Você tá ficando louco, vou te levar no psicólogo. Infelizmente é uma realidade hoje. Em alguns casos acontece isso, mas na verdade é uma mediunidade que pode ser trabalhada de uma forma positiva e a pessoa vai conseguir saber lidar com essas situações. Vultos, arrepio de repente no ambiente, você vai ter todas essas informações. Situações comuns que você vai aprender também a saber lidar com as frequências, sintonias e vibrações que trazem situações de brigas, gritos, choros, conflitos, incorporações repentinas, às vezes em ambiente muito sobrecarregado. Se a pessoa for médium de incorporação, ela pode acabar sofrendo uma obsessão, né? Então você vai saber lidar com essas situações também. Vai aprender a praticar e usar as informações, conhecer e contatar essas informações de forma correta. Como usar essas informações, praticar elas, conhecer elas e contatar elas. É um detalhe interessante, porque quem faz tudo,
quem vai ajudar você, né, no dia a dia de proteção, em umas situações dessa de crise, do ambiente muito sobrecarregado, é seu próprio guia e seu próprio mentor. O mentor ele não incorpora, é muito difícil, é um caso muito extremo que ele vem. Tá, no nosso conhecimento. Outros lugares falam que sim, mas é o único que aproxima e fica mais próximo é o mentor do reiki. Quando você está fazendo um auto-reiki ou aplicando tratamento em alguém. O guia, ele também, ele vem, te ajuda, te passa informação, mas ele não vai ficar incorporando na rua, dando aqueles chilique que as pessoas têm, né? De repente você encontra uma pessoa que diz que é médium e de repente fala assim, nossa, estou vendo uma visão, estou vendo isso. Não, tá? Toma muito cuidado com pessoas assim, que a pessoa está sofrendo obsessão, em alguns casos, e ataques espirituais e energéticos muito negativos. Isso pode ser muito grave para a pessoa, tá? Somente porque os obsessores que estão aí na rua, né, desencarnados aí, olha para a pessoa e fala assim, nossa, a pessoa está brilhando ali, né? Vamos lá, encosta na pessoa e começa a falar um monte. Principalmente aqueles que falam xingando, que falam um monte de coisas que não tem nada a ver, tá bom? Cuidado, porque às vezes a pessoa está querendo só sugar você, vampirizar você. Vamos lá. Você vai aprender a conhecer e contatar essas informações, assimilando no seu dia a dia, tá? Dimensões dos corpos sutis. Você vai aprender a ver e entender esses corpos sutis, como é esse acesso no seu dia a dia desses corpos sutis, porque no meio deles a gente tem um agregado, né, de várias vidas passadas, que elas mudam de 90 em 90 minutos na sua vida. Ela está ali, constante mudando. Só que ela está agregada em cada um desses corpos. Os 3 corpos principais que você identifica as suas vidas passadas, principalmente nas terapias com o reiki apométrico, que a gente vai tratar essas vidas passadas e você, tá? A sintonia, o ajuste deles. O corpo astral, mental inferior e mental superior. São os 3 corpos principais. Ali está todas as suas vidas passadas. Cada uma delas é dividida por 7. Corpo astral a gente tem 7. Desses 7 tem 7.777 vidas passadas. De cada um desses. Do mental superior, mesma coisa. Mental inferior, mesma situação, tá? Então você vê que você tem muitos agregados, muitas pessoas antigas que você foi, só que às vezes as pessoas entendem que aquilo ficou no passado, mas não, aquele passado existe ainda na sua vida. Está ali 24 horas te trazendo uma informação, trazendo um novo contexto de personalidade, principalmente quando você completa um ciclo de 7. Fechou-se um ciclo de 7, você vai trazer um novo para ser ajustado. Se aquele do ciclo de 7 do passado não ajustou, vai agregar mais 2 ciclos de 7 juntos. Então aí são vidas passadas muito intensas, que se você não souber lidar com isso e se conhecer, por isso que o desenvolvimento mediúnico fala sobre a reforma íntima. Você tendo essa percepção de quem você é, você vai saber as mudanças que você está tendo. E por que você está tendo? Se é externo ou é você, ou é interno, uma parte sua que está tendo essa mudança. Tá? E aí a gente ensina como saber lidar com isso também. Vamos falar sobre questões do corpo físico. Um detalhe interessante que poucos lugares não sabem, tá? Além do corpo físico, nós temos os 7 níveis do físico antes do duplo etérico. São camadas, tá? Vamos trazer para vocês no curso tudo sobre magnetismo humano. Os pensamentos, sentimentos, emoções, desejos, palavras, ações. Como tudo isso influencia você. O que você gera e o que é gerado externo. Que as pessoas jogam para você e trazem isso no seu dia a dia. Como isso afeta em tudo, na sua vida profissional, na sua vida emocional, na sua vida afetiva e emocional com os familiares, amigos, conhecidos. Você vai aprender e entender como isso oscila a cada 90 minutos.
Uma hora você está pensando uma coisa, vem uma sensação e de repente parece que mudou o padrão de pensamento. Por que mudou isso? Então é uma vida passada sua que já está mudando a sintonia, se ajustando com você. Por isso dá nossa, eu acabei esquecendo o que eu estava falando. Daquele branco. É uma mudança, ali está tendo uma mudança. E alguns sintomas você entende às vezes como um déjà vu também. Algum momento da sua vida, no passado, você passou por aquele momento, por aquele lugar, ou por aquela situação. Ou às vezes falou algo muito parecido com aquilo que você estava conversando com a pessoa. Tá? Então você vai tendo essas sintonias. Vamos lá. Sistemas de sensibilidade. Também você vai aprender muito sobre essa questão. Captações de vibrações sinestésicas. Pressão no peito sem causa física comprovada. Quando uma energia muito densa está querendo obstruir seu chakra do time cardíaco, ela vem e pesa muito aqui. Às vezes a pessoa que está vindo perto de você também está muito angustiada, muito pesada. Então o seu cardíaco é o chakra mais ativo, é o chakra de doação. Então você vai sentir dor nele. Quando não, alguns pontos do seu corpo você vai sentir mais dor, tá? Tem muito esse detalhe também. Vocês vão entender o porquê os chakras são importantes, manter sempre o equilíbrio deles também e como eles trabalham. Tem chakras que são mais ativos para as pessoas que são doadoras de uma energia. Igual a questão da mediunidade. Pessoas que incorporam muito, trabalham com a corrente dos pretos velhos com força, ela sente muito o chakra básico e o chakra timo. São os dois chakras que mais irradiam na pessoa. Pessoas de caboclo são chakra cardíaco e timo, tá? Por isso que eles ficam imponentes, ficam retos. São pessoas que trabalham muito com essa energia do cardíaco, ela é expansiva. É uma energia de amor muito forte também, tá? A energia do preto velho também é forte, por quê? Porque ela trabalha direto com a sua energia divina, seu chakra timo, né? Que é a partícula divina, por isso o chakra básico e o chakra timo. E o peso, eles encurvam por causa disso, tá? Vamos lá. Sinestesia, peso nas costas. Quantas pessoas às vezes foi num lugar muito sobrecarregado, pesado e começou a sentir um peso nas costas? Parece que alguém está sentado em cima de você, né? Aí você se questiona, eu estou com dor, estou desconforto, aí vai tomar medicamento e não passa. Aí você sai da casa, às vezes passa. Quando não, você leva para casa. Então você levou o quê? Um monte de desencarnado e às vezes um monte de energia densa. A pessoa às vezes não falou para você algo, mas ela pensou tanto ali, jogou tanto sentimento negativo em cima de você, que ela escureceu sua aura para te dar dor de cabeça, dor nas costas, trazer pensamentos e sentimentos negativos, emoções e desejos contrários. Então você vai sentir muito essa sobrecarga em cima de você, tá? Captações de vibrações verbais. Você vai aprender sobre as palavras. Criação através de som que transporta uma intenção. Por que as palavras têm vibração? Elas têm. A música e as notas musicais, ela tem uma vibração. Se você coloca uma música suave, com barulho de música clássica, do mar, da cachoeira, de pássaros, você sente que o ambiente começa a clarear. Você percebe que a luz da sua casa também clareia. Por quê? Porque essas músicas, ela limpa a aura do ambiente. Limpa o seu quê do ambiente? Todas as formas, pensamentos do morador. Pensamentos, sensações, palavras, emoções, desejos, ficam impregnados na parede, na janela, na porta, na roupa, na cama, no sofá, nos objetos da casa. Por isso que às vezes um objeto queima, a luz queima. Às vezes a energia é tão pesada que queima a luz. Então você percebe que sua casa tem alguma coisa diferente. Ou a questão da palavra, uma casa com muitas palavras negativas. As pessoas falam demais, só sobre briga, só coisa negativa, falam mal do outro, falam mal de si mesmo, falam mal do parente, do primo, do filho, da filha, do tio, do vô, do cachorro, do passarinho, mas está ali, constante, emanando coisas negativas no ambiente.
Às vezes a pessoa não fala, mas ela pensa demais. Então fica impregnado na casa emoções negativas e pensamentos negativos. Que vem uma pessoa visitar a sua casa e sente um peso, um desconforto. A pessoa não quer ficar mais nem na sua casa. Vai embora, né? Rapidinho. Então a gente vai ensinar isso também. Mas para essa questão é interessante porque você borrifa um pouquinho de água com amoníaco na casa inteira, todos os dias. Você vai ver que vai limpando o clima, vai desimpregnando essas larvas, miasmas, entre outras coisas que acontecem na casa também, tá? Pode-se abrir portais negativos dentro da casa quando ela está com uma vibração muito pesada, tá? Abre-se, o comum é um portal só, já acaba com uma casa inteira, tá? E só de você gerar isso com uma frequência de 1 ano, 2 anos, 3 anos se expandindo mais, a casa ela pode acabar até criando rachaduras, mofo, num lugar que pega muito sol, umidade, as plantas morrem fácil, tá? A casa é gelada, é fria. Vamos lá. Você vai entender sobre um detalhe da mediunidade também, sobre captação de dependência emocional e baixa autoestima. Captação de ouvir tristeza, vozes, choros, escrita compulsiva de material estranho ao próprio conhecimento. Sabe aquela questão da pessoa às vezes escrever coisas, de repente vem assim, vai escrever. Só que você vai ver o que ela escreve, às vezes não é bom, não é positivo. Alguma influência ela está tendo, tá? Essa questão de ouvir vozes e tristeza, às vezes você tem uma captação de pensamentos já ali, muito impregnados. Então você acaba tendo essa percepção também. Mudanças bruscas de estado emocional, de tristeza sem causa conhecida. É comum hoje. Pessoas hoje estão sofrendo muito com depressão, síndrome do pânico. É aquela síndrome de a pessoa está muito agitada e não sabe o que fazer, parece que quer fazer tudo de uma vez. Então a gente está tendo mal súbitos muito intensos, de diversos graus, de diversos padrões, diagnosticado por alguns psicólogos, né? Se a gente for trazer, são muitos. Mas tudo isso é decorrente de um desequilíbrio energético e espiritual próprio. Nós somos médiuns em aprendizagem e alguns em desenvolvimento e alguns naturais. Então a gente tem que ter essa percepção 24 horas do nosso dia, tá? Tipos de visão: física, vidência, etérica e vidência astral. Temos também a vidência mental, tá? A gente vai ensinando para as pessoas a diagnosticar isso, porque temos prática e teoria. Aula sempre presencial, tá? Todo sábado. Acordar sempre na mesma hora, com vidência e materialização de algo. Acontece. Captações de vibrações mentais, vamos ensinar como você ter essa percepção. Um detalhe: funcionamento conjunto da mediunidade e perca do senso de realidade. Esse é um detalhe um pouco mais, já da aula que a gente chega num ponto mais avançado, tá? Esse perca de senso da realidade são sempre médiuns, às vezes, de incorporação, alguns médiuns também que sofrem com isso. Quando você está meditando de repente, ou focado em algo, de repente você sente uma energia de pegar mesmo, ela encosta assim, te prende no mental ali e te prejudica muito, traz outros problemas que mudança das crenças do sistema de crença e valores. A mediunidade traz isso. O adquirir uma nova consciência de algo sobre você muda essas crenças, esses valores seus interiores. Por quê? Para você ter equilíbrio com o seu guia, seu mentor, seu coração precisa ter muita compreensão, porque o coração também tem uma lógica, um conhecimento, tá? O pensamento vai ter que estar muito centrado, o emocional vai ter que estar muito equilibrado, porque senão você acaba captando energias que não são seu guia nem seu mentor. É um obsessor, um encarnado, um desencarnado que está jogando uma situação para você falar.
Porque às vezes o outro não consegue falar, joga para você acaba falando. Tá? Então você vai ter essas percepções também. As crenças e a personalidade de um médium precisa sempre, 24 horas da reforma íntima. Não é você só chegar lá, incorporar, trabalhou, vestiu a roupa, tirou a roupa, saiu e foi embora. Ah, já deu passe, já tratei a pessoa, já ajudei a pessoa, tá bom. Não. A reforma íntima e o autoconhecimento é 24 horas por dia. Você precisa dessa constância. Os estudos é muito importante. Você vai ter que ler muito. Você vai ter que praticar muito, 24 horas. Tá? Porque você vai ter essa percepção, vai vir na sua mente, nossa, de repente aquele conhecimento que você adquiriu naquela aula, naquele mesmo horário, naquele mesmo dia, você tem que usar ele. Então você vai ter essa percepção desse conhecimento vindo à tona, tá? Para você trabalhar ele 24 horas. Só que de uma forma independente. Você não vai precisar ficar ligando para o pai de santo, para a mãe de santo, para o dirigente, para fulano de tal, para te ajudar a resolver algo que você já sabe como resolver. Então você amadurece muito como médium, tá bom? Perturbações noturnas, doente, irritação. Essas perturbações noturnas é constante para as pessoas que têm uma certa mediunidade já ativa. Todo mundo tem, né? Só que às vezes depois da meia-noite que as coisas começam a ficar um pouco mais turbulentas, porque na espiritualidade ensina-se que passou das 10 horas da noite, mais das 9 horas, as coisas já começam a se abrir, as energias densas já começam a vasculhar onde tiver algum pensamento, sentimento negativo, uma casa muito pesada, um bar, uma casa noturna, com energias muito densas, eles vão vasculhar. Eles falam assim, ali a gente pode perturbar e sugar um pouco as pessoas, porque às vezes é isso que acontece. Essas perturbações, elas trazem diversos desequilíbrios no ambiente e nas pessoas envolvidas. Tá bom? Padrões de crenças positivas e energia positiva. Padrões de crenças negativas e energia negativa. Depressão, tristeza, sufocamento, solidão, desencontros, ressentimentos, entre outras coisas. Vão ser trazidos isso para você entender como essas emoções bloqueiam, te trazem diversos sintomas no seu dia a dia, prejudicam todas as áreas da sua vida e como você conseguir cortar isso. Porque essa informação da crença positiva e negativa vai muito de você. Se você tem sintonia com um padrão de pensamentos, sentimentos e emoções negativas, você vai se agregar àquilo, vai se unir àquela energia. Agora, se você tem o contrário, você vai trazer uma coisa boa. Bom? Então, mais informações, é só entrar em contato no meu WhatsApp. Eu vou estar passando a informação dos dias, os horários, tá? O curso é gratuito, todos os sábados, só não feriados. Tá bom? Até a próxima, pessoal. Compartilhem essa live, que essas informações são muito importantes para muitas pessoas. Vamos ajudar o máximo de pessoas que precisam dessa informação, que às vezes não conhecem, não entendem, e principalmente quem tem filhos com 16, 14 anos, que tem um grau de mediunidade, precisa entender isso. Ok? A apostila é bem didática. Se precisar, eu posso estar mandando pelo WhatsApp da primeira turma. Em alguns casos a gente consegue fazer o curso à distância, tá? Dependendo do caso da pessoa, a gente consegue fazer o curso à distância. Só que o curso à distância é sempre por câmera, então vai ser ao vivo. Tá? A pessoa que é de outro estado, a gente tem pessoas de outros estados que conseguem assistir ao vivo. Então ela liga no celular de algum de nós e assim a gente facilita isso. Só que a pessoa tem que estar muito esforçada. A pessoa está presente uma vez, de repente não está presente, aí a gente não consegue acompanhar, porque não consegue tirar dúvidas para a pessoa ser ajudada, tá bom? Até a próxima e aguardo o retorno dos interessados. O Grupo Rádio Sol, tá? Que oferece esse curso. O link do Grupo Rádio Sol está aí, de apometria.
Até breve, pessoal. Ótima tarde.